Olá turma, tudo bem? Pessoal, nós estamos iniciando aqui o segundo bimestre, né? Vocês podem ver que nós vamos iniciar o segundo bimestre com função afim, certo? Se vocês observarem aí no livro de vocês, nós andamos pulando aí algum assunto, função composta, função inversa, enfim, mas terá outra oportunidade que nós iremos trabalhar com esse tipo de assunto aí, tá bom? Nós estamos dando prioridade àqueles assuntos mais importantes, aqueles assuntos que é mais fácil vocês compreender nesse sistema de ensino, tá ok? Não se preocupe que depois nós iremos retornar aos assuntos que porventura nós tenhamos pulado. Tudo bem, pessoal? Portanto, como o título aí está dizendo, início do segundo bimestre, função afim ou função polinomial do primeiro grau. Tanto faz. Alguns livros trazem como função afim, outros livros trazem como função polinomial do primeiro grau ou função do primeiro grau. Tá ok? Não é difícil. Não é difícil. Claro que nós não iremos trabalhar tudo de função afim. Nós vamos dar prioridade naquilo que é mais importante dentro de função afim. Beleza, turma? Vamos nós. Pessoal, a função do primeiro grau. Bom, chama-se função polinomial do primeiro grau ou função afim qualquer função de reais em reais, esse R quer dizer reais em reais, dado por uma lei na forma f de x igual a x mais b, em que a e b são números reais dados e a diferente de zero. A definição aí pode ser que seja um pouquinho complicado, não se preocupe, não se preocupe, tá bom? Portanto, a função ela é do primeiro grau quando está escrito nessa fórmula aqui. f de x igual a x mais b ou y igual a x mais b. Tanto faz. Tanto faz. F de x ou y. Dá no mesmo. Tá bom? Esse é o coeficiente angular. É definido como coeficiente angular. Certo? B é o coeficiente linear e x é a variável independente, ou a incógnita, podemos dizer assim. O gráfico da função polinomial do primeiro grau é sempre uma reta. Beleza, nós iremos ter essa oportunidade de chegar por isso aí. Então, galera, portanto, a função polinomial do primeiro grau ela tem muitas aplicações. Tem muitos problemas que recaem em situação de função polinomial do primeiro grau. Tem muito assunto que problemas de função polinomial do primeiro grau que cai muito no Enem também, tá certo? É cobrado em vários concursos e aí vai. Tá ok? Nós podemos ver o seguinte, de acordo com os valores do coeficiente de uma função afim, ela pode receber uma nomenclatura especial. Isso aqui você encontra na página 75 do seu livro. Tudo bem? Página 75. Quando o coeficiente b é igual a zero, ela é chamada de função linear. Quando b é igual a zero, não tem o termo b, ela é denominada função linear. Não é tão importante, mas é bom falar isso para vocês. Tá bom? Por exemplo, fx igual a 3x, observe que não aparece o termo independente, portanto, é uma função linear. X igual a menos 6x também é uma função linear. No caso b for igual a zero e a for igual ao número 1, ela é chamada função identidade. Você encontra isso aí lá na página 75 do seu livro. Tranquilo. Função crescente e decrescente. Bom, ela pode ser crescente se o a for maior do que zero. Se a função ela é crescente se o a for maior do que zero. Por exemplo, 3x mais 2, o a é 3. 3 é maior do que zero, é uma função crescente. Ou a menor do que zero. f de x igual a menos 4x mais 5. Observe que o a é menos 4, é negativo, menor do que zero. Ela é uma função decrescente. Então, tem vários exemplos de função crescente e função decrescente. Ok? Gráfico da função crescente, subindo. Da esquerda para a direita, subindo. Gráfico da função decrescente,
descendo. Que nós podemos ver aqui. Bom, apresenta dois tipos, né, como já foi falado. Crescente, alto que zero, o gráfico é subindo. O gráfico sempre corta o eixo Y no ponto B. E decrescente, quando a reta está descendo. Sempre a reta corta o eixo Y no ponto B. Coeficiente linear. E corta o eixo X na raiz, ou no zero da função. Iremos ver isso aí mais à frente. Tá bom? Então, pessoal, é importante estudar a função afim. Não é tão difícil. Nós temos vários problemazinhos de aplicação de função polinomial do primeiro grau. E esses problemas são do livro de vocês. Peguei todos os problemas do livro de vocês. Facilita. Bom, situação, problema da função afim. Por exemplo, só um problemazinho aqui que não tem no livro de vocês. O salário de um vendedor de uma loja no município de Calcaia é composto de uma parte fixa no valor de R$ 900, mais uma parte variável de 15% sobre o valor de suas vendas no mês. Escreva a função que representa o salário desse funcionário. Pronto, vai ser os 15% de X, que é o valor das vendas mensais, mais os R$ 900, que é o valor fixo. Pronto. Traduzindo isso aqui para a matemática, né? 15% de X mais 900. Ou, se você preferir, f de x igual a 0,15x mais 900. Tá certo? Tem uma citação problema de função polinomial do primeiro grau. É importante que nós dê mais ênfase a esse tipo de questões tratando de função afim. Tá ok? Se nós quiséssemos, tem a função polinomial do primeiro grau, que representa, nesse caso aqui, o salário desse vendedor. Se a gente quiser, pode calcular f de 60, f de 80, e aí vai. Tá bom? É um problema de aplicação não tão difícil, mas é nesse tipo de questões que nós vamos cobrar mais de função afim. Outra situação, problemazinha aqui, muito importante. Em uma corrida de táxi na cidade de Calcaia, paga-se R$ 6,00 a bandeirada e R$ 1,80 por quilômetro rodado. Se a distância a ser percorrida é de 50 km, qual valor deverá ser pago? E se a distância a ser percorrida é de x km, qual a função que representa o valor a ser pago? A primeira pergunta é, a bandeirada quer dizer R$ 6,00, é um valor fixo, e R$ 1,80 por quilômetro rodado. Se eu vou percorrer 50 km, é 50 vezes 1,80, soma com R$ 6,00. Sem nenhum problema. Por que é melhor cobrar mais os problemas? Porque vocês têm mais facilidade de resolução de problemas. Tá bom? Pronto. E a função vai ser 1,80 vezes x. X é o número de quilômetros que você vai percorrer, somado com 6. O 6 é a bandeirada. A bandeirada é o valor fixo. Beleza, turma. Ok? Tem a função aí, se eu quiser, eu poderia dar f de 10, f de 30. É só tirar o x, colocar o 10, só tirar o x, colocar o 30. Acabou. Tá bom? O livro de vocês. O livro, página 74. A água potável utilizada no campo, de modo geral, é retirada de poços com auxílio de bomba d'água elétrica. Em certo sítio, para abastecer o reservatório de água, é utilizada uma bomba d'água com capacidade para bombear 15 litros por minuto. Essa bomba é ligada automaticamente quando o reservatório está com 250 litros de água e desligada ao enchê-la. Representando o tempo por x e a quantidade de água no reservatório, enquanto a bomba permanece ligada, podemos escrever o modelo como, ou seja, uma função. Professor, está muito fácil. Nesse reservatório tem 250 litros, 15 litros por minuto, vai ser 15 vezes x somado por 250. Acabou. 15 vezes x somado por 250. Tem essa questão na página 74 do livro de vocês. Nós estamos aqui fazendo comentário das questões.
76. Página 76. Antônio possui em seu sítio um sistema de bombeamento de água. Considerando que a potência da bomba d'água utilizada é de 450 watts, então ela consome 0,45 kW de energia elétrica. Letra A. Escreva uma função linear que representa o consumo dessa bomba d'água em kWh durante o tempo que ela estiver funcionando. Observe que ela consome 0,45 kWh por hora. Quilowatts-hora. Isso quer dizer o seguinte, cada hora 0,45. Então, qual é a função? Professor, é 0,45 vezes x. Tem o que fazer. Como ele pediu para representar o tempo com a letra T, já que nós estamos falando de tempo, pode ser 0,45 vezes T. Porém, se você colocar 0,45 vezes x, não tem problema. Como nós estamos falando de consumo, eu coloquei a letra C, de consumo, mas se quiser colocar um f de x, não tem problema. Tá certo? A letra B. Calcula o consumo dessa bomba d'água se ela permanecer em funcionamento durante 2 horas, 6 horas, 8 horas. Ah, professor, é só tirar o tempo e colocar 2, só tirar o tempo e colocar 6, só tirar o tempo e colocar 8. Perfeitamente. Certo? Nós estamos fazendo comentários do livro de vocês. Ok? Dá uma paradinha no vídeo, faça as multiplicações aí e vai dar certo. Questão 77. Uma pizzaria oferece, página 77. Uma pizzaria oferece serviços de entrega e cobra por isso uma taxa fixa de R$ 2,00 mais 80 centavos por quilômetro rodado no trajeto entre o estabelecimento e o local de entrega. Qual será o valor da taxa se o local de entrega for a 3 km da pizzaria? E se o local for a 8,5, 8,5 km? Bom, professor, vai ser 80 centavos multiplicado pelo número 13 e depois adicionado o número 2 para responder a primeira pergunta. Perfeitamente. 0,80 vezes 13 adicionado com o número 2. Lembrando que resolve primeiro a multiplicação. Depois adiciona. Tá bom? Faz duas perguntas, por isso tem duas respostas. Escreva uma função que permite calcular o valor da taxa de entrega em função da distância percorrida. Professor, é 0,80 vezes x somado com o número 2. Acabou. Esse tipo de questões vocês conseguem resolver pela lógica, melhor ainda. Tá bom? Vamos nós aqui. O ônibus faz uma viagem de São Paulo a Curitiba a uma velocidade média de 62 km por hora. Nessas condições, sabendo que a distância entre as duas cidades é de 409 km, em quanto tempo a viagem é realizada? Ah, professor, é só pegar o 409 e dividir por 62. Dividir 409 por 62 dá aproximadamente 6,6 horas. Acabou-se. Só isso. Letra B. Calcula a distância média percorrida pelo ônibus em 1 hora, 2 horas, 5 horas, 6 horas. Ah, professor, em 1 hora 62 km, portanto, o ônibus está a 62 km por hora, isso quer dizer que em 1 hora 62. 2 horas, 62 vezes 2, 124. 5 horas, 62 vezes 5. 6 horas, 62 vezes 6. E assim sucessivamente. Não tem dificuldade nesse tipo de questão. Tranquilo. Letra C. Escreva uma função que relaciona a distância média D, pediu para chamar de D, de distância, percorrida em quilômetros em função do tempo T, em horas. Fácil. D de x igual a 62 vezes T. Por que eu não chamei f de x? Porque o livro sugere que coloque um d de distância. Porém, se você colocar um f de x, não tem problema. Em vez do t de tempo, você colocar um x, não tem problema. Vamos. Um técnico de informática, que presta serviço à empresa realizou um trabalho em 3 horas e cobrou R$ 295. Sabendo que esse técnico cobra R$ 65 por hora de trabalho, mais um valor fixo. Escreva uma função que representa o preço P
que ele cobra por T hora de trabalho. Mais uma vez, ele sugere que o preço seja representado pela letra P e o tempo pela letra T. Tranquilo. Observe que nós não sabemos qual é o valor fixo, uma vez que 3 vezes 65 não dá 295. Vamos primeiro descobrir qual é o valor fixo. Professor, é só pegar o 3 e multiplicar por 65, dá 195. Porém, o técnico cobrou 295. Isso quer dizer que R$100 é o valor fixo. É o valor fixo, é a visita do técnico, digamos assim. Certo? O valor fixo é 100. Logo, vai ser 3 vezes o tempo somado com o número 100. Acabou-se. Certo? Acabou-se. Certo? Vai ser 65 vezes o tempo, uma vez que a hora é R$65, 65 vezes o tempo, somado com o número 100. Acabou-se. Só isso. Tá bom? Que ele chamou de P, né? O X ele preferiu chamar-se de T. Tudo bem. Questão 78, página 78. Júlio trabalha como vendedor em uma loja e seu salário mensal é calculado da seguinte maneira. Uma quantia fixa de R$1.200 mais 5% do valor das vendas que ele efetuar no mês. Letra A. Escreva uma função que permita calcular o salário S, pediu para chamar de S, de Júlio, em função do valor das vendas V efetuado por ele. Professor, muito fácil. R$1.200 é o valor fixo somado com 5% do total que ele vender. Ele sugeriu que chamasse o total de V. Pronto. 5%, se eu quiser, eu posso representar. Se quiser, eu posso representar com 0,05V. Acabou. Se quiser, pode colocar nessa ordem aqui. Faz. A ordem não interessa. Ordem não interessa. Não importa. Tá ok? Se em determinado mês Júlio vender o equivalente a R$20.000, R$20.000 em produto, qual será o valor do seu salário? Em determinado mês vendeu R$20.000. Professor, eu vou pegar o valor, colocar 20 mil e somar, multiplicar por 0,5 e somar com 1.200. Perfeito. Eu peguei a função, descobri aqui anteriormente, tirei o valor, coloquei 2.000, multipliquei por 0,05, somei com 1.200. Professor, essa questão dá para fazer melhor pela lógica, concordo com você. Pode, sem nenhum problema. Portanto, ficamos 0,05 vezes 2.000 dá igual a 1.000, somado com 1.200 dá 2.200. Tranquilo? Em certo mês, Júlio recebeu 2.020 salário. Quantos reais ele vendeu nesse mês? A pergunta é o contrário da letra B. Tá bom? Bom, substituir o salário, né, o S é salário, 2020, igual a 0,05V mais 1.200. Resolvendo essa equação do primeiro grau, tá certo? Nós vamos chegar a um valor de 1.000. Ele vendeu R$16.400 nesse mês. Ele efetuou uma venda de R$16.400. Beleza? Tem que parar o vídeo, tem que revisar, tem que ver se entendeu. Bom, uma questãozinha aqui. Sandra possui R$100. Possuía. Para fazer uma viagem no final do ano, ela guardou a partir de janeiro R$60 em cada mês. Quantos reais Sandra possui ao final do sexto mês? É uma questão que deve resolver pela lógica. Bom, 100 mais 60 vezes 6 dá 460 no sexto mês. Escreva uma função a fim que relaciona a quantidade em reais Q com o tempo T em meses. Ele sugeriu aqui que chamasse a quantidade de Q. Pronto, vai ser 60 vezes X mais 100. Muito embora esse X deveria ser a letra T de tempo, quando sugestão. Deveria tirar o X e colocar o T de tempo. Mas 60 vezes X somado com o número 100.
Acabou. Só isso. Tá certo? Letra C. Sabendo que a viagem é sua no final do mês de novembro do mesmo ano e que Sandra conseguiu guardar exatamente a quantia necessária para pagá-la, qual o preço dessa viagem? Pronto. Novembro. Observe que ela começou em janeiro. Certo? Em janeiro. Janeiro colocou R$100, janeiro colocou R$60, fevereiro 60, março 60 e não pode ser que ela já tinha R$100 guardadinho. Bem, o que nós vamos fazer? Novembro é o mês 11. 60 vezes 11 somado com os R$100 que ela já tinha guardado lá. Tá bom? Resumindo, R$760. A última. Uma máquina produz um tipo de peça destinada a montadora de automóvel. Essa máquina tem um custo fixo diário de R$ mais R$ 8,50 por peça produzida. Sabendo que a produção diária de 500 peças por essa máquina gera um custo de R$ 4.400. Calcule o valor de B. A questão já é um pouco mais difícil. Questãozinha de vestibular, por aí. Tá bom? Bom, a função é essa aqui, 8,50x mais b, a função polinomial do primeiro grau. Porém, o gasto de 4.400, você vai ter que substituir no f de x, tá bom? Esse 4.400 é produzir 500 peças, então tem uma equação do primeiro grau. Tem que parar o vídeo, tem que tentar resolver só. Resolvendo, você encontra um B igual a R$150. Tá bom? Escreva a lei da função que permite calcular o custo C para produzir P peça. Pronto, eu já sei o valor fixo, que é R$150. 8,50 vezes o valor P, somado com 150. Tudo bem, pessoal? Está fácil? Eu vou deixar em seguinte, nós continuarmos em outra videoaula para o vídeo não ficar muito extenso. Valeu, turma!